Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Romano e hoje eu vou trazer para vocês uma aula para o nono ano sobre calor, tá? Com as definições e com as transmissões de calor também e também escalas termométricas. Fique de olho aí, tudo bem? É uma dica para a prova de AV. Então vamos lá, vamos junto comigo, por favor. Vamos lá, primeiro nós vamos falar sobre o calor. O que é calor? O calor é uma energia térmica que geralmente ela sempre está em trânsito. O que é isso? Ela passa do corpo que está em maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando esses corpos atingem a mesma temperatura, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico, aonde ocorre para a passagem de calor, tá? Ele cessa essa passagem de calor. Então, repetindo, o calor ele sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Vamos lá. Agora, o que é a temperatura? A temperatura ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas. O que isso quer dizer? Quando mais essas moléculas se agitam, maior vai ser o quê? A temperatura daquele corpo. Quanto menos elas se agitam, menor a temperatura. Vamos dar um exemplo meio que na prática. Você vai dançar, vai jogar um futebol. Quando você começa a se agitar, né, suas moléculas começam a se movimentar com maior rapidez, o que acontece com a sua temperatura? Ela tende a aumentar. Mas se você não se movimenta, a sua temperatura ela vai continuar na mesma, tá? Então, uma dica para vocês é que a temperatura do nosso corpo, ela se mantém na casa de 36,5 graus Celsius, tá bom? Uma dica é não confundir essas definições de calor e temperatura. Vamos lá. O que são escalas termométricas? Antes de falar das escalas, existe um instrumento usado para medir a temperatura, que é o chamado termômetro, tá? Mas as escalas, elas também são utilizadas para medir o quê? As temperaturas. As escalas mais conhecidas e mais comuns são a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tudo bem? Vamos lá. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela foi criada pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? E ela tem duas temperaturas que vale a pena você prestar atenção, que é o ponto de fusão, que é 32 Fahrenheit, e de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Tanto que a escala Fahrenheit ela é uma escala muito utilizada nos Estados Unidos. Você que tem iPhone, você pode reparar que até a temperatura, quando você bota lá no seu telefone, ele te dá a opção de Fahrenheit ou Celsius, tá? Então vamos lá. A escala Celsius. A escala Celsius é uma escala muito mais comum, né? Utilizada em grande parte do mundo, tá? Nós chamamos essa escala de uma escala praticamente universal, tá? E ela também tem duas temperaturas extremas, que é o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição dela, que é 100 graus. Interessante que essa escala ela vai de 1 em 1 grau, desde o seu ponto de fusão até o seu ponto de ebulição, que é o mais alto, tá? Vamos lá. A escala Kelvin. A escala Kelvin ela é chamada de escala absoluta, tá? Porque ela não aceita valor negativo. Ela é uma escala que tem um ponto de fusão dela 273K e ponto de ebulição 373, tá? Então esse foi o resumo das três principais escalas termométricas. Vamos lá. Até aqui está muito fácil, né? Agora que vai começar a parte boa. Então vamos lá. Mas antes de tudo, tenha bastante calma. Não precisa entrar em pânico, tá bom? Então vamos lá. O que é uma conversão de escala? Conversão de escala é quando você pega uma temperatura em uma escala e passa para outra. Então existe as fórmulas para isso. E na física você sabe que tudo você utiliza o quê? A fórmula. Então vamos lá. Nessa fórmula aqui nós temos temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 e temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Nós vamos agora fazer a conversão de uma escala para outra, tá bom? Então preste muita atenção na hora da prova para que você não confunda a fórmula a ser utilizada, tá bom? Vamos lá. Primeiro, quando você for fazer a prova, preste atenção de qual escala que está a temperatura e qual escala que você tem que converter essa mesma temperatura. Por exemplo, quando você está em Celsius e quer converter a temperatura para Fahrenheit, ou de Fahrenheit quer passar para a escala Celsius, a fórmula é a mesma. C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Vou traduzir para você. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32
dividido por 9. Se eu estou em Celsius e quero ir para Kelvin, eu faço a seguinte fórmula. C sobre 5 é igual a K menos 273 dividido por 5. De Kelvin para Celsius é a mesma fórmula. C sobre 5 é igual a K menos 273 por 5. E de Kelvin para Fahrenheit ou vice-versa, F menos 32 dividido por 9 é igual a K menos 273 por 5. Tudo bem? Agora vamos fazer uma conta aqui na prática para você ver mais ou menos como que ocorre isso, tá bom? O primeiro exemplo. Transforme 20 graus Celsius para Kelvin. Uma dica que eu vou dar muito boa é para que você organize isso durante a prova. Então vamos lá. Eu tenho 20C e quero passar para que escala? Para a escala Kelvin. Então, uma coisa que eu tenho que fazer, jogar na fórmula. C sobre 5 é igual a K menos 273 dividido por 5. Observe o seguinte, a escala que eu estou é qual? Celsius. Eu substituo esse valor na fórmula. Se aqui é C, eu substituo onde que é C. Então vai ficar assim, ó, 20 por 5 é igual a K menos 273 dividido por 5. Agora aqui eu posso simplificar, tudo bem? Estão observando aqui? 20 dividido por 5, dividido por 5, dividido por 5, 20 dividido por 5 vai dar quanto? 4. É igual a K menos 273 por 5. O que eu posso fazer agora? Multiplicar o quê? Cruzado. 1 vezes K, vamos para cá. 1 vezes K é igual a K menos 273 é igual a 4 vezes 5, que vai dar quanto, galera? Quanto que vai dar? Isso aí, vai dar quanto? Vai dar 20. O que eu vou fazer agora? K é igual... Esse menos 273 não está com número negativo? Quando passa para o outro lado, eu já aprendi que ele vai o quê? Com a operação inversa. Se ele está diminuindo, ele vai somando. K é igual a 20 mais 273. K é igual a 293K. Então, 20 graus Celsius corresponde a 293 Kelvin. Tudo bem? Vamos lá. Um outro exemplo. Transforme 113 graus Fahrenheit em Celsius. Então, o que eu faço aqui? Vou organizar bonitinho de novo. Eu tenho 113 Fahrenheit e quero passar para que escala? Celsius. Qual a fórmula que eu vou usar? C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Tudo bem? Agora, preste atenção. Qual é a escala que eu estou com a temperatura? Fahrenheit. Uma dica é sempre trocar onde que tem o quê? A letra correspondente. Então, eu vou para cá. Vou fazer aqui para você ver. Repito, sempre aonde que eu não mexi nada, tá bom? Lembrando que esse C sobre 5 eu vou mexer com ele só lá no final. C sobre 5 é igual a 113 menos 32 dividido por 9. Então, vindo para cá, não mexo com esse C sobre 5 ainda. Vamos lá. C sobre 5 é igual a 113 menos 32, 81, dividido por 9. Aqui, vou ensinar uma dica para vocês. Eu posso multiplicar cruzado, tá? Ou eu posso simplificar. Lembrando que toda vez que você simplifica, o número vai ficar melhor, vai ficar menor, você consegue trabalhar com ele com um número bem mais tranquilo. 81 dividido por 9, né? Aqui também vai dar 9. C sobre 5 é igual a 9, né? Agora eu multiplico o quê? Cruzado. C é igual a 5 vezes 9, 45. Então, 113 graus Fahrenheit corresponde a 45 graus Celsius. Tudo bem? Calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível está relacionado à quantidade de calor necessária para que os corpos possam mudar de temperatura. Tudo bem? Não confunda com calor latente. É quando eles mudam de estado físico. Já já nós vamos ver isso. Então, a fórmula do calor sensível é quantidade de calor é igual a massa
vezes o calor específico multiplicado pela variação da temperatura, tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou fazer para vocês um exemplo, tá? Do cálculo do calor sensível. Então vamos lá. Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água, que varia de 30 para 120 graus Celsius. Vamos lá. Uma dica muito interessante que eu sempre dou é o seguinte, é você organizar os valores. Então vamos lá. Primeiro vamos interpretar esse problema. Ele quer que você calcule o quê? A quantidade de calor. Então a quantidade de calor é que você não tem, tá? Necessária para aquecer 200 gramas. Qual é a massa? 200 gramas, tá? O calor específico da água é 1 cal. Agora, qual é a variação da temperatura? A variação da temperatura, que é o ΔT, vai ser a temperatura final, 120, menos a temperatura o quê? Inicial, que é 30. ΔT é igual a 120 menos 30, 90. Vamos lá. 90 graus Celsius. Com esses resultados, vou jogar tudo aonde? Na fórmula. Então vai ser o quê? Q é igual... Quanto que é M? 200. Qual o calor específico? 1 vezes quanto? 90. Que é igual a 200 vezes 90, que é igual 2 vezes 9, 18. 1, 2, 3. 18.000 calorias. Então, para aquecer 200 gramas de água, variando de 30 para 120 graus Celsius, ela está nessa temperatura inicial. Para chegar nessa, ele tem que receber 18.000 calorias. Ah, uma dica. Cuidado com essas multiplicações. Não tenha vergonha, tá? Não é demérito nenhum você fazer isso aqui, ó. Ó, sem estresse, né? Nada, 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 nada. 2 vezes 2 é quanto? 18. 1, 2, 3. Tá? Cuidado. É uma dica que, por mais que pareça fácil, maior número de erros é nessa fase aqui, tudo bem? Vamos lá. Calor latente está relacionado à quantidade de calor necessária para que os corpos eles mudem de estado físico. Lembrando que a matéria se encontra em 3 estados fundamentais: sólido, líquido e gasoso. E de acordo com como eles ganham ou perdem essa temperatura, eles vão mudar de estado. Então vamos lá. Ganhando temperatura, o sólido passando para o líquido, nós temos o quê? A fusão. Exemplo, o gelo derretendo. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização, quando esse líquido ele evapora. Tudo bem? Agora, voltando do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Um exemplo prático de condensação é quando você está lá tomando banho, né? Aquele chuveiro quente, aquele vapor bate numa superfície fria. Quando você passa a mão naquela superfície, vai virando o quê? Líquido de novo. E do líquido para o sólido, a solidificação. Tem uma passagem do gasoso para o sólido direto, que nós chamamos de sublimação. Um exemplo prático desse é que ocorre com a naftalina. A naftalina coloca lá no armário, né? Coloca na gaveta, aquelas pedrinhas brancas com aquele cheiro bem característico, e com o passar do tempo, aquelas bolinhas vão diminuir. Concorda comigo? E só fica aquele cheiro. Por quê? Passou do estado sólido direto para o gasoso, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou fazer para vocês um exemplo de calor latente. Lembrando que existe o calor latente para fundir e para vaporizar. Nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo de vaporizar. A quantidade de calor sensível necessária para vaporizar 30 gramas de prata. A fórmula de calor sensível é essa aqui, que é igual a M vezes L. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor sensível. Então vamos lá. Eu tenho o que aqui? Quantidade de calor? Não. Qual é a massa dessa substância? 30 gramas. Qual é o calor latente dele? 559 calorias gramas. Vamos lá, L é igual a 559. O que eu faço agora? Só jogar na fórmula.
o que eu faço? Q é igual 30 vezes 559. Q é igual... Vocês querem que eu faça, né? Vocês querem testar minha matemática, né? Mas tudo bem, aqui vocês vão ver que nada é armado. Aqui é zero, então vamos lá. 559 vezes 30. 0, 0, 0. 3 vezes 9 quanto dá? 27, vai 2. 3 vezes 5, 15, com 2 dá quanto? Muito bom, garoto, 17. 3 vezes 5, 15, com 1 dá quanto? Não sei. Eu acho que é 16, então vamos lá. 0, 7, 7, 6, 1. Então, qual é a quantidade de calor necessária? 16.770 calorias. Tá acabando, galera. Tá acabando, hein? Só o finalzinho agora. Transferência de calor. Então vamos lá, galera. O que é a transferência do calor? O calor, como eu falei no início do vídeo, é um tipo de energia. Então ele pode ser transferido, ele pode passar, tá, de 3 formas. O calor ele pode passar por irradiação, por condução e convecção, tudo bem? Aqui está um exemplo bem prático, né, das 3 passagens do calor. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela condução. Aqui está o exemplo de uma panela no fogo, né? Tá vendo esse cabo aqui que está vermelhinho? O calor ele é conduzido de uma extremidade a outra, geralmente nos metais. Então, essa panela aqui com esse cabo, se ele for de metal, quando começa a esquentar a panela, esse calor vai ser conduzido, né? Um outro exemplo prático é quando você está fazendo sua comida, esquece a colher lá dentro. Aquela colher ela vai ficar quente, por quê? O calor é conduzido de uma extremidade a outra. Uma curiosidade, a maioria dos talheres eles possuem aquele cabo, tanto de plástico quanto de quê? De madeira, porque eles são isolantes térmicos, então você pode pegar ali tranquilo, que você não vai se queimar. Lembrando que condução, o calor é conduzido de uma extremidade a outra, geralmente ocorre nos metais, tudo bem? Agora, a convecção. Nesse mesmo exemplo aqui, nós estamos vendo essas correntes, essas setas, que são as correntes de convecção. Geralmente, a convecção ocorre nos fluidos, tá? Onde essas correntes de ar, elas começam a subir. O ar quente sobe e o ar frio, ele vai começar o quê? A descer. Mas um exemplo prático também ocorre no ar-condicionado, na geladeira. Você sabia que o ar-condicionado ele é instalado sempre na parte de cima, por quê? O ar frio é mais denso, ele vai descer, e o ar quente ele vai subir. Na sua geladeira, a conta tá cara, né? Aí quando você vai lá na geladeira, sua mãe fica gritando assim, para de abrir essa geladeira à toa, fecha isso aí, olha a conta. Ela tem razão? Tem. Por quê? Toda vez que você abre a geladeira, o que vai acontecer? Vai entrar o ar quente. Nisso que vai entrar o ar quente, na geladeira tem um dispositivo chamado termostato, que ele controla a temperatura interna, aquela temperatura da geladeira que já é pré-programada. Então, quanto mais ar quente entra, mais o motor vai ser forçado e o consumo de energia vai aumentar. Então, ali dentro da geladeira também tem essas correntes de convecção, onde o ar quente ele sobe, o ar frio ele vai o quê? Descer. E por último, a irradiação. A irradiação ocorre por ondas eletromagnéticas. Nesse caso aqui do fogo, essas ondas eletromagnéticas vão chegar na panela. Um exemplo na prática é o calor que chega do sol. Você não consegue enxergar, mas sente o calor do sol por ondas eletromagnéticas, tá? Então esse resumo, preste atenção nos exemplos, que eles serão bastante úteis e práticos para a prova. Tudo bem? Bom, galera, eu quero agradecer a vocês aí, espero que o vídeo tenha ajudado, tá bom? Muito obrigado. E outro detalhe, estudem para a prova, vamos fazer uma prova com calma. Aqui estão os cálculos, aqui estão bastante resumidos os conceitos e espero que tenha ajudado vocês. Um abraço, beijos.